Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos fazer aqui, o nosso fechamento, no livro do 2 Coríntios, capítulo 12, nas referências, Nós esbarramos a nossa meditação nas referências de 2 Coríntios 12, nós esbarramos no versículo de número 15, Então vamos fechar a nossa meditação nas referências a partir do versículo de número 15, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Que diz o seguinte a leitura, O desinteresse de Paulo foi nécio em gloriar-me. Vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós. Visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Porque em que tendes sido inferiores a outras igrejas, a não ser que eu mesmo não vos fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis que estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. E a referência do versículo 15 diz, do versículo 15 até o 19, Aleluia, Pai, louvado seja Deus, Versículo 15 até o 19, deixa eu prosseguir então a leitura também da mensagem até o 19, para que nós possamos resumir numa leitura só, Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Aleluia, Pai. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Amém, irmãos? Então nós vemos aqui, irmão, que Paulo dá uma bronca terrível nos irmãos, Porque os irmãos dissimulados, acusava Paulo como se Paulo fosse devedor a eles de alguma coisa. E Paulo mostra para eles aqui que tudo que Paulo fez por eles, não, de corpo presente e também nos irmãos que ele enviou para aquela igreja, para que pudesse estar com os irmãos na sua ausência, principalmente Tito, que a gente vê aqui que Tito era o irmão que comandava, que era o Tito que pastoreava aquele rebanho lá, Então, de modo que a gente vê aqui, e Paulo fecha dizendo, Paulo fecha dizendo, Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sob as mesmas pisadas? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Ou seja, por quê? De quê? Em que eu ofendi vocês? Em que nós te ofendemos? O que nós fizemos de mal para vocês? Pedir desculpa de quê? Por quê? É isso que Paulo está falando aqui. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus. E tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E a referência está escrita, irmãos. Gastarei e me deixarei gastar.
pelas vossas almas. O espírito de Paulo, de amor devotado àqueles a quem ele procura ajudar. É um exemplo para todos os pastores, professores, missionários e obreiros em geral. Vou repetir. O exemplo, o espírito de Paulo, de amor devotado àqueles a quem ele procura ajudar. Ou seja, o amor de Paulo, o amor que Paulo empregava aos irmãos de perto e de longe, presente ou ausente, era uma verdadeira devoção, né? Verdadeira devoção, o amor que Paulo empregava, aplicava e entregava por amor dessas almas desses irmãos. Como ele diz pouco adiante, né? Que com dolo ele tinha vos tomado, né? O que é tomar, né? Uma pessoa com dolo, né? É tomar com toda a consciência pura. Eu falo muito isso. Precisamos ter uma consciência pura das coisas corretas. E Paulo afirma dessa forma, né? Um amor devotado e com dolo pela vida dos irmãos, né? E coisa que o homem só faz para Deus, né? Só faz para com Deus. E Paulo fazia e fez pelos irmãos. Por isso, essa angústia no coração de Paulo, esse desabafo de forma assim, né, impressionante. Gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ou seja, como Davi disse no Salmo 69, verso 9, né? O Davi afirma, né, no Salmo 69, verso 9, né, que o amor dele pela obra de Deus estava consumindo ele, consumindo fisicamente, mentalmente, ele via ele sumindo a cada dia, né? Ou seja, sentindo na pele, no corpo e na alma o desgaste pela devoção na casa de Deus, né? E Paulo fala disso aqui, né? Gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ou seja, não mediremos esforços, nem condição física, mental, espiritual para estar convosco, para pelejar por vós, para lutar por vós, para que vós esteja bem, ainda que eu esteja mal fisicamente. Mas lutarei, né, incansavelmente por amor das vossas almas. Por isso eu sou consumido pela obra do Senhor em favor das almas. Paulo dizia, Davi disse, né? Me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. O espírito de Paulo, de amor devotado àqueles a quem ele procura ajudar, é um exemplo para todos os pastores, professores, missionários e obreiros em geral, né? Suas palavras refratam o seu amor devotado. Confira em 2 Coríntios 6, versículos 11 ao 13. 2 Coríntios 7, versículo 1 ao 4. Como o dia de um pai por seus filhos. É o amor que levata a gastar-se até o fim. É o amor que levava a gastar-se até o fim. Para o bem dos outros, né? Quantas vezes um pai está doente? Eu conheci, irmãos. Conheci, isso me dói muito quando eu lembro. A gente era criança, morava vizinho de um senhor que tinha muitos filhos, né? E eu lembro de um dia, eu era muito novo, mas eu já trabalhava, comecei a trabalhar muito cedo,
se eu falar, quem não conheceu, quem nem não crê, né? Eu vi esse senhor um dia na roça trabalhando, deu a hora do almoço, moravam numa fazenda, e todo mundo sentou para almoçar na hora do almoço, vida difícil, vida dura, com muita dificuldade, e ele não sentou para comer. Ele sentou só para descansar, porque ele não tinha o que comer. Ele não levou comida para a roça, né? Porque todo mundo levava os seus, a gente falava em bornal, naquele tempo não tinha marmita não, tinha raramente. E eu vi esse pai, né? Todos sentaram para comer aquilo que tinha para comer, evidentemente, porque ninguém tinha muita coisa não, né? Ninguém tinha muita coisa. Mas este não tinha nada, nada. Ele foi para a roça trabalhar pela fé, por amor, né? Por amor dos seus filhos. Esposa e filhos, família numerosa, e ele não tinha o que comer. Isso eu contemplei com os meus olhos aos meus 7 anos de idade. Eu estava lá e eu vi. Eu posso testemunhar. E é isso que a palavra está falando aqui. Está chamando a atenção e falando. Sobre o amor devotado. Né? Amor devotado, como de um pai por seus filhos. É um amor que o levava a gastar-se até o fim. Ou seja, enquanto eu tiver força físicas para lutar, eu vou lutar até eu me desfalecer, até eu cair e não conseguir mais parar de pé, até eu perder minhas forças físicas e mental e até a minha consciência. Mas eu não me entregarei antes desse momento, se for necessário, ou se necessário for. Este é o amor de um pai devotado, né? Ele sai cedo para o seu trabalho sem levar nada para comer. Às vezes leva uma garrafa leva seu garrafão de água, seu botijão de água e se tiver uma garrafinha de café. Ele sabe que ele não tem nada para comer, mas ele sabe que a hora que ele voltar à tarde, ele voltou com o dia da jornada ganho, então ele terá para o dia seguinte para colocar comida na boca dos seus filhos, né? O arroz com feijão, né? E aqui a palavra está falando exatamente disso, né? O amor de um pai que levava a gastar-se até o fim para o bem dos outros. Um amor que não pensa em si, mas que demonstra genuína solicitude àqueles que estão sob seus cuidados. Paulo não quer nada em troca, contanto que seus corações estejam voltados para Cristo. Todo fiel ministro do Evangelho deve possuir esse tipo de amor. Atenção, pastores! Atenção, pastores, evangelistas, missionários, presbíteros, diáconos, obreiros em geral, que ministram, que trabalham na obra do Senhor. Né? Vai lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15 a seguir, né? E medita. Né? Se você tiver a Bíblia que eu tenho, você vai encontrar a mesma leitura que eu estou fazendo aqui. A minha Bíblia chama-se Bíblia de Estudo Pentecostal, revista e corrigida por João Ferreira de Almeida, edição de 1991. Né? E aqui, nas referências do capítulo 12, versículo 15 a seguir, né? Fala, né? O Espírito de Paulo, de um amor devotado àqueles a quem ele procurava ajudar. É um exemplo para todos os pastores, professores, missionários e obreiros em geral. Suas palavras retratam o seu amor devotado. Confira 2 Coríntios 6, 11 e 13. 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 6, 11 e 13. 2 Coríntios 7, 1 ao 4. Como de um pai por seus filhos. É um amor que
o levava a gastar-se até o fim, para o bem dos outros. Um amor que não pensa em si, mas que demonstra genuína solicitude àqueles que estão sob os seus cuidados. Paulo não quer nada em troca, contanto que seus corações estejam voltados para Cristo. Todo fiel ministro do Evangelho deve possuir esse tipo de amor. Aleluia, Pai. Versículos de número 19. Os últimos avisos aos coríntios e saudações. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Porque receio que quando chegar vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis, e que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram, da imundícia, da prostituição e desonestidade que cometeram. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Vamos para a referência agora. Detrações, mexericos. Né? O que é detrações e mexericos que a Bíblia trata aqui? A Bíblia condena os pecados da língua que prejudicam o próximo. Né? E essas coisas todas aqui o homem pratica com a língua. Né? É o que o Tiago, né? Nosso querido amado irmão apóstolo Tiago, o irmão do Senhor, escreveu e está escrito. Né? A nossa língua é um pequeno leque, é como um palito de fósforo que incendeia um bosque inteiro. A língua do homem é como um palito de fósforo que incendeia um bosque inteiro. Está lá em Tiago. Salmos 39 também fala: o cuidado com as nossas palavras, a brevidade e vaidade da vida. O cuidado com as nossas palavras, a brevidade e vaidade da vida. Salmo 39, está ali no cabeçalho e no versículo 1. Trata desse assunto referente à nossa língua, que Tiago bem escreveu e disse, o apóstolo Tiago, que as igrejas católicas chamam de São Tiago. Né? É o Tiago, irmão, apóstolo, irmão do Senhor Jesus. Foi ele que escreveu. Né? Que a nossa língua é como um palito de fósforo. É apenas um palitinho, né, que você esconde ele no vão dos dedos, ou no vão dos dedos. Mas ele incendeia um bosque inteiro. Né? A nossa língua tem essa mesma força, esse mesmo poder. Né? Principalmente quando ela é usada para destruir. E é disso que Paulo está falando aqui. Né? Porque receio que quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis. Ou seja, eu vou chegar lá, estou escrevendo, estou exortando, estou
ensinando, estou pedindo e estou cobrando para que vocês procurem andar em santidade de corpo, alma e espírito. Procurem andar segundo as leis, os estatutos e os mandamentos do Senhor. Porque eu não quero chegar aí e encontrar vocês numa desordem total, numa baderna total. Porque se eu chegar e encontrar, eu vou chegar a encontrar vocês como eu não queria encontrar vocês. E vocês vão me receber como vocês não queriam me receber. Porque quando eu chegar, pela força do Espírito Santo que habita em mim, pela graça que o Senhor há me dado, nós possamos realmente, como dizia meu pai, iremos fazer uma grande lavagem de roupas sujas. E eu quero evitar isto. É isso que Paulo está falando. Porque ele tinha toda a autoridade para chegar e fazer o que fosse preciso. Tinha toda a autoridade para chegar na igreja que ele abriu, que o Senhor o levantou, o chamou, o consagrou, o capacitou, o enviou, o ordenou e o autorizou. Ele tinha todo o poder para fazer o que fosse preciso. Mas por amor ele não queria chegar lá e encontrar a igreja desordenada ou andando fora do prumo. A igreja, para os irmãos que não sabem, não é as quatro paredes, e sim os irmãos que vivem naquela igreja ou que congregam naquela igreja. Nós somos a igreja. E Paulo alerta nesse sentido. Porque eu receio que quando eu chegar, não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis. Que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia, da prostituição, da desonestidade que cometeram. É disso que Paulo está falando. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. A Bíblia condena os pecados da língua que prejudicam o próximo, como sendo ofensas graves contra a lei cristã do amor. Eu vou repetir. A Bíblia condena os pecados da língua que prejudicam o próximo, como sendo ofensas graves contra a lei cristã do amor. Qualquer tipo de conversa que rebaixa o próximo ou que difama o seu caráter deve ser reprovada. A conversa ou menção de delitos do próximo devem ser feitos somente com um motivo sincero de ajudar tal pessoa ou de proteger os outros e o reino de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 29. Efésios, capítulo 4, versículo 31. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, 14 e 15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, melhor dizendo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?